Seja bem-vindo, aluno ou apreciador das artes matemáticas. Nosso objetivo nessa videoaula é colocar em prática o conceito de produto de número real por vetor que a gente desenvolveu na outra videoaula. Eu vou deixar aí nos cards e vou deixar também na descrição o endereço para você dar uma olhada naquela videoaula se você ainda não viu. Se você viu e quiser tirar alguma dúvida, também fique à vontade. Então vamos lá. Se eu tenho o número real valendo 3 e o vetor u, 1, 2, qual que é a direção do alfa vezes u, ou seja, do produto de alfa por u? Bom, pela definição, a direção desses dois vetores, do u e do alfa u, coincidem. A direção de alfa u é igual à direção de u, é a mesma. E qual que é o sentido? Por esse alfa aqui ser maior do que zero, que é 3, então o sentido é o mesmo que de u. E a norma? A norma é o módulo do alfa, que no caso aqui é 3, vezes a norma do u. Qual que é a norma desse u aqui? É a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Nesse caso nós teremos o módulo do número real, que é o módulo de 3, que dá 3, vezes a norma de u. Qual que é a norma de u? É a raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada, que é 2 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 1 mais 4, 5. Então nós teremos como norma 3 vezes a raiz quadrada de 5. E nessa segunda situação, em que o número real é meio e que o vetor continua sendo 1, 2. Bom, aí a gente já sabe. A direção se mantém. E o sentido? O número real é maior do que zero? É, o número real é maior do que zero. Então também o sentido se mantém. A norma do vetor produto é o módulo do número real, que no caso é 0,5, vezes a norma do vetor. Então nós teremos 0,5 vezes aquela raiz quadrada, que é a mesma do item anterior. Então nós teremos meio vezes a raiz quadrada de 5. No terceiro item, o que muda? Olha, o número real é negativo. Isso significa que, no caso da direção, a igualdade vai se manter. O que vai mudar vai ser o sentido. O sentido não vai ser mais o mesmo de u, vai ser contrário ao de u. E a norma? A norma, ela continua sendo o módulo do número real, o módulo de menos 3, que é 3, vezes a norma do vetor, que é esse valor aqui. Em outras palavras, 3 raiz quadrada de 5. Nesse outro caso, a direção se mantém. E o sentido? O número real é negativo. Se o número real é negativo, então o sentido vai ser o sentido contrário ao de u. E a norma? Ora, a norma a gente calcula usando o módulo do número real, que é o módulo de menos meio. Qual que é o módulo de menos meio? É meio, vezes a norma do vetor. Ora, então nós vamos cair na mesma situação ali da segunda linha. Meio, que é o módulo de menos meio, vezes a norma desse vetor, que é o vetor u, usado para fabricar o produto do alfa pelo u. Nesta quinta linha, a direção se mantém. E o sentido? O sentido também é o mesmo, porque o número real é positivo, é maior do que zero. E quando a gente vai calcular a norma, nós teremos o módulo do número real, que é o módulo de 1, que é 1, vezes a norma do vetor, que é aquela raiz quadrada. Isso daí certamente será igual a 1 vezes essa raiz quadrada, que coincide com a raiz quadrada de 5. Nessa outra situação, nós temos o mesmo vetor, porém o número é negativo. A direção se mantém. O sentido vai ser ao contrário de u, porque o número real é negativo.
E a norma é o módulo de menos 1. Qual que é o módulo de menos 1? É 1 vezes a norma do vetor, que é essa raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Em outras palavras, o resultado desse cálculo vai ser o mesmo da linha anterior. E nessa última linha, para finalizar, o número real aqui é maior que zero. E isso vai levar a coincidir o sentido. No que diz respeito à direção, a direção é a mesma. E qual que seria a norma aqui? A norma vai ser o módulo do número real vezes a norma do vetor. Mas aqui vamos anotar certinho. Aqui, olha, é 1 sobre a raiz quadrada de 5. É esse valor aqui. O módulo desse número real é ele mesmo, porque ele é maior do que zero. Então a norma vai acabar sendo ele vezes a norma desse vetor, que é a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. E isso vai gerar 1 sobre a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 5. E por sua vez, resulta em 1. Essa norma. Olha só que interessante. Nesse último caso, nós conseguimos um valor, um número real, tal que quando eu multiplico o vetor por esse número real, que ele é especial, chega em 1. Mas especial por quê? Porque esse número real é justamente o inverso da norma do vetor. A norma do vetor não é a raiz quadrada de 5? Não é essa raiz quadrada de 5? Quando eu multiplico o vetor pelo inverso do valor da norma, eu vou ter um outro vetor que tem comprimento 1. Bem interessante, não? Então, esse vetor aí, em especial, o 1 sobre raiz quadrada de 5 vezes 1, 2, é o versor de 1, 2. E ele tem características especiais, tipo, ele tem a mesma direção de U, o mesmo sentido e norma 1. Mas isso já é assunto para outra aula. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido alguma coisa. Se foi assim, deixe seu like, inscreva-se no canal. Você está convidado a participar dessa aventura fantástica pelo conhecimento matemático. Vamos nessa! Eu estou te convidando. Te espero na próxima aula. Até lá!